Olá, pessoal da Unemate de Alta Floresta. Estamos dando continuidade à nossa disciplina de mecanização agrícola. E hoje eu vou fazer uma revisão para vocês. Sou a professora Patrícia Crivellari e vou começar a apresentar aqui para a aula que vai continuar agora. Espero que vocês todos estejam vendo. Mecanização agrícola, professora Patrícia Crivellari, sou eu. Vamos fazer uma pequena revisão sobre o que a gente já viu. Então, quais que são os objetivos da mecanização agrícola? É uma revisão básica, mas é muito importante que vocês tenham isso sempre em mente. Então, para que se mecaniza, né? Qual que é o objetivo de se realizar mecanização agrícola na agricultura? Para aumentar a produtividade por trabalhador no campo. Então, imagina aquele trabalho árduo de antigamente, que era tudo braçal, né? Que chegava no final do dia, o trabalhador estava cansado, né? Estava fadigado, tinha trabalhado o dia todo embaixo de sol, né? Nas condições salubres, né? Sujeito à doença, né? As intempéries do campo, modificar as características do trabalho no campo, tornando menos árduo e mais atrativo, né? Que é o que a gente acabou de falar. Então, era realmente muito árduo. O trabalhador ficava lá exposto. E agora ele tem uma máquina, né? Um trator com cabine, com ar-condicionado, com música, se ele quiser, né? Tem a água gelada dele ali no cantinho, né? Que dura muito mais tempo gelada. Tem o GPS, que auxilia ele a fazer o trabalho de forma mais correta, né? De forma mais precisa. E melhorar a qualidade das operações no campo, fornecendo melhores condições para germinação e crescimento das plantas. Porque no início lá, o produtor estava descansado, acabou de acordar, ele ia trabalhar, né, de uma forma, ele, com mais disposição, se trabalha melhor. Quando ele está mais cansado, ele já vai fazendo as coisas meio que de qualquer jeito. E a mesma coisa aconteceria, né, no campo. No final do dia, né, uma área que era para ser arada de uma forma não estaria daquela forma porque o trabalhador já estaria cansado. E com as máquinas, a gente tem a condição de fazer o trabalho exatamente do mesmo jeito, do início ao fim. Mas isso também depende do operador, né? Então, se eu tenho um operador bom, uma máquina boa, a minha condição das operações, as minhas operações de campo darão melhor condição para a germinação e para o crescimento dessas plantas. E aí vem as classificações das máquinas agrícolas, que foi o que a gente trabalhou até agora, foi o assunto da nossa primeira prova, que eu vou passar bem rapidinho. Então, existem algumas máquinas, né, para utilização em todas as fases do desenvolvimento da cultura, que é o preparo inicial de solo, que a gente comentou já que não se faz mais tanto isso, né, porque nossas áreas já foram abertas, né, queimadas, derrubada de árvore, abertura de árvore, diminuiu bastante. Agora tem alguns campos ainda sendo feito esse tipo de trabalho na Amazônia, né, que eu acho super errado, queimada na Amazônia, no Pará. Mas, se fosse levar em consideração o tanto de área aberta que a gente tem, não é mais preciso fazer isso, tá? Então, o que se usa para fazer esse preparo inicial do solo? As lâminas cortadoras de árvores, as lâminas fixas ou anguláveis, os destocadores, correntes, que são os famosos correntões, né, que a gente fala, o rolo pá com acelerador, o preparo periódico do solo, que a gente já comentou também, que diminuiu bastante, então são poucas propriedades que ainda faz o preparo periódico do solo, que se utiliza os arados, as grades, desoladores, escarificadores, as enxadas rotativas, a semeadura, plantio e transplantio.
Então, vem ali, não se faz mais um preparo periódico, né? Porque hoje se faz plantio direto, então a quantidade de revolvimento e movimentação do solo diminuiu bastante, né? Então hoje se faz aí um plantio direto. E as diferenças que a gente falou sobre semeadura, plantio e transplantio. Então, para semeadura se utiliza as semeadoras, para o plantio as plantadoras e para o transplantio as transportadoras. E ainda tem as semeadoras adubadoras e as caveadoras. Pessoal, tem gente que errou isso aí quando eu perguntei lá em algumas provas, tá? Nas provas que a gente já fez. Tem gente que ainda responde que plantio é quando se faz semeadura. Gente, soja, milho, não se faz plantio, se faz semeadura, porque eu semeio, eu coloco uma semente no campo. O plantio é quando eu coloco parte vegetativa, batata, mandioca, cana. E o transplantio é quando eu coloco muda, por exemplo, o eucalipto. Então, eu coloco a mudinha lá e aí eu tenho um transplantio. Tá bom? Ah, professora, mas os produtores falam tudo plantio. Gente, não vai discutir com o agricultor, tá? Mas vocês são técnicos, vocês são engenheiros agrônomos e tem que pensar como engenheiro agrônomo. Quando vocês forem conversar com o produtor, não vão brigar com ele, não vão corrigir ele, tá? Porque o trabalho de vocês depende disso. Mas vocês têm que ter ciência de que o correto é semeadura, ok? Aplicação de fertilizantes, então, que são aqui, já entra nos tratos culturais, então, aplicação de fertilizante, aplicação de defensivo e o cultivo, que são esses 3 pontos aqui, ó, aplicação de fertilizante, cultivo, aplicação de defensivo. A gente colocou como tratos culturais, já falamos dele aí num apanhado só. Então, utilizamos as calcareadoras, que é o distribuidor de calcário, distribuidor de adubo, a gente já falou bastante deles, né? Aplicador de fertilizante, distribuidor de esterco, cultivador mecânico, aplicador de formicida, pulverizadores, atomizadores, nebulizadores e polvilhadores. Pessoal, isso aqui a gente não enfatizou tanto, né? A gente falou mais das operações, porque isso aqui a gente viu bastante em máquinas agrícolas. E como mecanização é obrigatório vocês terem feito máquinas, então eu acredito que vocês já devem ter isso bem em mente, né? O que é cada um desses aqui. Então a gente não enfatizou muito. Mas a operação de aplicação a gente comentou e a gente fez até alguns exercícios aí. Colheita, então as colhedoras, trilhadoras, regadoras, arrancadores, máquinas de colheita florestal. Tratores agrícolas. O que é um trator? É a revisão também, tá, galera? É uma máquina autopropelida, provida de meios que, além de lhe conferir apoio estável sobre uma superfície horizontal e impenetrável, capacitam a tracionar, transportar e fornecer potência mecânica para movimentar os órgãos ativos de uma máquina e implementos agrícolas. Então, eu posso também considerar um trator como uma máquina, né? Que foi uma perguntinha lá da prova de vocês. Que é diferente de implementos agrícolas. Então, isso daí eu já corrigi, vocês já sabem o que é um, o que é outro, a diferença entre eles, e por isso que eu vou fazer só uma revisão básica aqui. Eu não mostrei os tratores para vocês, porque isso daqui vocês viram em máquinas. Mas só para lembrar que as fábricas que iniciaram a produção no Brasil, né, dividiram ali os tratores em pesados, leves e médios. Então, eu trouxe um exemplo aqui para vocês de um CBT, que são considerados pesados, né, que o CBT 1020, que é um exemplo aqui. Para vocês terem noção, é uma das primeiras máquinas aqui no Brasil, os primeiros tratores utilizados aí no campo, etc. E um Massey Ferguson, o MF35, que é considerado um leve, né, um trator leve.
Então, está aqui um exemplo de cada um deles. E quais são as funções básicas de um trator? Então, a gente já falou várias vezes durante a aula, né, que a principal ali, os principais usos deles é a barra de tração, a tomada de potência e o sistema de levantamento hidráulico. Então, para tracionar as máquinas e os implementos de arrasto, usa-se a barra de tração, que são os arados, as grades, as carretas. Para acionar as máquinas estacionárias, usa-se a tomada de potência, então, como as trilhadoras, os geradores. Né? A gente utiliza a tomada de potência também para as carretas como distribuidores de calcário, né, que precisa lançar o calcário. Tracionar e acionar simultaneamente, então aí eu utilizo a TDP e a barra de tração, ou a TDP e o sistema hidráulico de 3 pontos, né? Que são, por exemplo, as colhedoras, as roçadoras, aqui está errado, roçadoras, enxadas rotativas. Roçadeiras é nome comercial, gente, vocês vão encontrar aí no mercado como roçadeiras, né? Mas máquinas, a gente geralmente fala colhedoras, roçadoras, etc. Tá bom? Pulverizadores. E para tracionar e carregar as máquinas e implementos, é o sistema hidráulico e o terceiro ponto, que aí eu levanto ele, né? Aqui, o sistema hidráulico, então tem um sistema hidráulico que não se faz aqui, não se utiliza, que é como se fosse um complementar. Mas quando eu quero carregar a minha máquina, o meu implemento, eu utilizo aqui o terceiro ponto sempre, que é o de levantamento, que são os arados, grades e cultivadores, por exemplo. Então, está aqui o exemplo, né? O sistema hidráulico de 3 pontos, que está representado aqui em verde. Então, como que faz o encaixe dele que a gente já viu. Então, coloca primeiro aqui nesse braço esquerdo. Aí vem aqui no terceiro ponto, em cima, e depois no braço direito. Para tirar o implemento, faz o contrário. Barra de tração, que é essa barra aqui, né? Que se utiliza, e a tomada de potência, que é aqui que a gente aciona através de um eixo cardano. E também temos aqui o sistema hidráulico auxiliar. Então, esses são os órgãos de acoplamento e transferência de energia do trator para os implementos. E a classificação deles? Como que eles são classificados? Vou passar rapidinho também, apesar de a gente não ver nas primeiras aulas, isso daqui a gente já viu em máquinas, isso daqui já está bem, né, fixado na cabeça de vocês. Então, de acordo com o tipo de rodado, eles podem ser de rodas, com 2 rodas, que são os tratores de rabiça, com o triciclo de 3 rodas ou até de 4 rodas, os de 4 rodas, que são os mais comuns no mercado, e os de 6 rodas, que geralmente são tratores florestais. E também temos os tratores de esteira, que pode ser de metálica ou de borracha. Esse de borracha, então, ocorre uma menor perda de potência em função do maior contato do rodado com o solo, causando uma menor patinagem, e com isso tem-se uma maior potência disponível na barra de tração, além de uma melhor distribuição do peso, que causa uma menor compactação do solo. Então, como eu tenho ali uma grande área de contato entre o solo, né, e o meu rodado, então isso vai compactar menos o meu solo. Lembra que a compactação ali é uma pressão que se faz, e a pressão é força vezes área? Então, se eu tenho uma área maior, né, a compactação vai ser força dividido por área. Então, uma área maior diminui a compactação do solo. Então, nesse trator, consegue-se a maior velocidade do trator de pneus com a maior potência da barra de tração do trator de esteio. Entenderam? Então, aqui, a maior velocidade é de trator de pneus. Contudo, a maior potência estará na barra de tração de um trator de esteio.
É isso, tem que ficar claro para vocês, né, a diferença entre um e outro, por que os tratores de borracha de, de rodas são mais utilizados. Porque vai dar um operacional mais rápido, uma capacidade de campo mais rápido, porque maior velocidade, né? Mas o trabalho fica melhor quando se faz, né, com menor necessidade de potência. Então, se eu tenho uma distribuição maior da potência na barra de tração, né, eu vou exigir menos do meu trator. E também vou compactar menos o meu solo. E tem os mistos também. Então, aqui é só alguns exemplos, né, de tratores de 2 rodas, de 3 rodas, que são aí considerados triciclos. Né? Aqui são de 4 rodas, mas também é um triciclo, né, por causa da conformação dele. E aqui até os de 6 rodas. Aqui, alguns também. Esse da John Deere aqui, que fez aqui, apesar de ele ser de rodas, houve aqui uma tentativa de imitar o que aconteceria no de esteira, né? Porque como eles estão aqui um do lado do outro, acaba que a área de contato fica maior, né? Em cada rodado, né? A distribuição de peso desse trator ficou melhor, né? Ficou maior aqui na área de contato em relação ao solo. Então, é mais ou menos, tentou imitar o que aconteceria aqui, por exemplo, né? Com esse de esteira aqui. Mas, geralmente, os de esteira aqui, metálica, principalmente, são utilizados para quê? Abertura de área. Eu coloquei aqui esse exemplo para vocês. Correntão, alame, etc. Então, aqui é uma informação que eu achei muito interessante, trouxe para vocês terem a noção desse uso, né, dos rodados. Então, modernos tratores de esteira apresentam esteiras de borracha, tendo como vantagem o menor nível de vibração e ruído, menor manutenção, maior velocidade de deslocamento em relação ao de esteira metálica, tá, gente? Só para lembrar vocês. Porém, como desvantagem, maior custo de manutenção. E ainda aqui, ó, existem modelos de tratores de semi-esteira, onde o eixo traseiro é substituído por um sistema de esteira e roletes, que seria mais ou menos isso aqui, mantendo o eixo dianteiro com pneus convencionais. Além do modelo de fábrica, existem kits de adaptações de semi-esteira, que podem ser instalados apenas para o eixo traseiro de um trator de pneus, né, sendo 4x2 ou 4x2 TDA, que é a tração ali auxiliar, e em colhedores. Então, são empregados em situações de exigência de maior força e em regiões com baixa sustentação, como áreas alagadas, brejos, entre outros. Então, esses tratores de esteira aqui, ou os adaptados aqui, são para essas regiões, porque tem uma maior área de contato, né? E aí, eu não preciso ter lá um 4x4, eu consigo com esse tipo de trator aqui, semi-esteira, fazer esse trabalho aqui nesse tipo de área, visando aumentar a área de contato e reduzindo a pressão sobre o solo. Lembra que eu falei lá sobre a pressão? Se eu aumento aqui a área de contato, eu vou diminuir a pressão sobre o solo. E também vou diminuir a patinagem, proporcionando maior eficiência tratória, que a gente falou lá na última aula, a gente vai falar também aí nas aulas seguintes. Continuando aqui as classificações, então, conformação do chassi. Então, os agrícolas, semi-agrícolas e florestais. Os semi-agrícolas são para fins agrícolas e industriais, são os mais pesados e menos versáteis que o agrícola, né? Que são os de esteira, roda, chassi rígido ou articulado, etc. Os florestais, que são de conformação de chassi diferenciada, que eu foquei mais nesse aqui, porque esse aqui a gente quase não vê muito, tá? E os tratores agrícolas a gente vê bastante, né? Que são os aplicáveis em todas as fases de desenvolvimento da cultura, normalmente chassi é rígido. Esses aqui a gente já conhece bem, falamos bastante em máquinas agrícolas.
E no início da disciplina também, quando a gente falou em operações agrícolas, a gente já viu uma porção deles. Então, eu acabei focando mais nesses florestais que a gente não fala muito, né? Fala bem pouco. Então, só mostrando aqui a conformação desses tipos aqui, a classificação deles quanto ao chassi, né? Que eles são um pouco mais diferenciados. Então, coloquei o exemplo aqui para vocês, do cortador abatedor, também conhecido como feller butcher, né? Que ele tem esse chassi aqui, ó, com essa configuração, né? Para quê? Para ele segurar aqui a árvore na hora da colheita, né? Então, ele é de esteira, tá vendo aqui, ó? A maioria desses tratores, eles são ou de esteira, tá vendo aqui, com roda e esteira, porque eles são mais pesados e quando ele tem essa conformação aqui, ele consegue transferir uma maior potência ali onde que é realmente necessário, né? Que a tração para subir, para descer, para fazer esse tipo de trabalho aqui com o braço, etc. O transportador de arrasto, né? Que aí ele vai pegar as árvores aqui atrás. Então, olha como que é a conformação. Aqui ele tem esse braço aqui para segurar a árvore, fazer a colheita, cortar ela. Aqui embaixo vai cortar, né? A árvore e aqui ele vai em cima ele vai carregar, transportar e vai retirar essa árvore desse local e levar para outro local. Aqui ele faz isso aqui no meio praticamente. Você está vendo o operador aqui meio que de lado aqui, meio que um pouco mais para frente. Então esse chassi já é diferente desse aqui, ó, porque aqui o operador já está na frente e esse transporte aqui será feito aqui atrás. Então, ele será a madeira que será coletada será arrastada. Então, ele vai transportar arrastando essa madeira aqui através desse braço. Já no carregador transportador, né, aqui ele não faz por arrasto, ele coleta de um local que já está junto aqui a madeira, já está colhida, ele vai carregar essa madeira e colocar lá no seu armazenador, vamos dizer assim, para transportar para um outro local, né? E o processador, que é esse aqui que tem também um chassi totalmente diferenciado, ó. Vocês reparam aqui pela roda, pelo como que é onde o operador fica, né? A cabine dele já é tipo desprendido da máquina. Então, esses chassis aqui são os mais diferenciados. A gente não vê muito sobre ele, mas vocês precisam saber que tem esse tipo de máquina no meio agrícola, né? No caso de dar uma especialização mais dos engenheiros florestais. E a classificação em relação ao tipo de tração, né? Que são 10 rodas, que são 4x2, 4x2 TDA, 4x4 e 4x6. Então, o que é o trator 4x2? Que é a tração só nas rodas traseiras. Então, 70% do peso. Desculpa, gente. 70% do peso nas rodas traseiras, geralmente com potência de até 75 kW, que é os 100 cavalos, são nos pneus dianteiros. E os pneus dianteiros são lisos e menores do que os traseiros. Vou mostrar uma figurinha para vocês daqui a pouquinho. O TDA, a diferença é que a tração dianteira auxiliar. Então, enquanto que aqui o 4x2 atrás tem a tração, tem aquelas garrinhas, o pneu da frente eles vão ser menores e vão ser lisos. Já na TDA, ela vai ter as garrinhas também, que vai ser o que? Essa tração auxiliar. Então, aqui, ó, a tração opcional nas rodas dianteiras, os pneus dianteiros com garras e menores que os traseiros, e aí tem a distribuição aqui de 50 a 60 do peso sobre o eixo traseiro, e a potência já é um pouco maior do trator, então até 150 kW. E o trator 4x4 tem a tração nas 4 rodas, então todas as 4 rodas serão iguais. Né? Os pneus serão do mesmo diâmetro, constituído de chassi rígido ou articulado, e distribuição do peso uniforme nos eixos. Então, a potência pode chegar até 300 kW. E o 6x6 é igual. Então, é aqui o que eu falei para vocês, ó.
o 4x4, que a distribuição é praticamente igual, né? Mais ou menos igual. Aqui a distribuição está maior no da frente, por quê? Porque é onde tem o maior peso aqui, né? A gente já consegue perceber isso aqui. Então, aqui tem o motor, tem a cabine, que está mais na parte dianteira. Então, aqui a tração será feita melhor na parte dianteira. Contudo, é um 4x4, as rodas são iguais, vocês vão perceber isso. Aqui, no TDA, a diferença é na roda dianteira, né? Ele tem a garra aqui, então ele tem 40% de auxílio nessa tração, porém a principal tração estará aqui na roda traseira. E o 4x2 sem essa roda auxiliar, é uma roda lisa, né, e menor do que a de trás. Então, apenas 30%. Seria ali mais para direção mesmo, né? Porque ela não tem esse poder de tracionar. Então, a tração vai ficar basicamente apenas na parte traseira. Aqui, por meio de aproveitamento da potência dos tratores, então consiste no aproveitamento de força e velocidade, né? Que é a potência igual a força vezes a velocidade. Isso aqui a gente já viu. Então, os principais pontos de aproveitamento da potência dos tratores são a tomada de potência, que também pode ser chamada de tomada de força, então PDF, e essas perdas no sistema de transmissão são de 10 a 15%. A barra de tração, que as perdas maiores que na TDP, devido ao contato e o contato do pneu ou do solo. E o sistema hidráulico, que é a compressão através de um fluido. Então, aqui, para mostrar para vocês mais uma vez, né, o sistema de levante de 3 pontos, representado pelo a barra de tração e a tomada de potência, aqui representado pelo C. Então, a tomada de potência é um eixo que gira 540 RPM, então a gente vê que tem a possibilidade daquele de 1000 lá em máquinas, tá? Mas o mais comum é esse de 540, usado para acionamento de implementos e máquinas estacionárias. Então, a perda é de 10 a 15% em relação à potência nominal do motor, né, que isso vem de catálogo, devido ao sistema de transmissão. Então, quando eu vou transmitindo, né, essa energia, né, há uma perda na transmissão, até chegar lá ao implemento, há uma certa perda, e essa perda chega aí até 15%. Na barra de tração, então é utilizado para tracionar as máquinas e implementos de arrasto, perda de potência maior, né, chegando aí a 25%, então devido ao contato, né, desse pneu no solo, então há um deslizamento, uma patinagem, que é quando eu pego um implemento ali para arrastar, né, aquele contato acaba aumentando a minha perda, né, de potência. Então, em concreto, a perda pode chegar a 25% e em solo agrícola a perda pode chegar em 30%. Opa! E o sistema de levante hidráulico, que é utilizado para transportar, carregar máquinas e implementos, e o seu funcionamento se baseia na compressão através de um fluido, conhecido também como sistema de levantamento de 3 pontos. Então, o primeiro ponto é o braço esquerdo, o segundo é o direito, e o terceiro ponto é aquele superior. E agora aqui a gente vai entrar na capacidade de trabalho, ou capacidade operacional dos conjuntos mecanizados. Lembra que na aula passada, lá no ano passado, eu falei para vocês que ele tinha vários nomes? Então, aqui a gente pode chamar de capacidade de trabalho, capacidade operacional e etc. O que é isso? É a unidade de rendimento, ou seja, é a quantidade de trabalho ou produção que um conjunto mecanizado, que é um trator ou animal mais implemento, é capaz de executar por unidade de tempo. E aqui, o que a gente mais utiliza é hectare por hora, que é a produção em área pelo tempo. E é determinada em função de 3 fatores: a velocidade de trabalho, a largura de corte de trabalho também e a eficiência de campo.
Então, aqui a velocidade de trabalho que varia de acordo com o tipo de tarefa, o espaçamento e o tipo de cultura, a topografia e as condições do terreno, por exemplo, declividade, etc. Então, a velocidade normal, por exemplo, das operações de aração é de 5 km por hora, a de gradagem é de 7, subsolagem também de 5, o plantio ou a semeadura entre 5 e 6 km por hora, podendo ser 8 km por hora, e tem até máquinas, hoje em dia, com 16 km por hora. Tá? A largura de trabalho, então, obtém através dos catálogos, né, de fabricantes, ou medindo diretamente no campo, que é o mais preciso. Você vai lá, pá, mede, pronto. E a eficiência de campo, que é o fator de campo. Então, diz respeito à porcentagem do tempo total realmente utilizado em trabalho efetivo, sendo influenciado pelos fatores formato, tamanho e disposição da área. Então, se eu tenho uma área quadrada, é diferente, minha eficiência vai ser diferente se eu tenho uma área redonda, que são geralmente utilizados para irrigação. Ou se eu tenho um talhão lá todo desconfigurado, né? Porque eu tenho que respeitar minha APP, porque eu tenho que respeitar minha curva de nível, porque eu tenho que respeitar a divisão do talhão, né? Que são os carreadores, etc. Então, terrenos inclinados e plantado em nível tem uma eficiência de campo menor. Trabalhando no maior comprimento e locais mais planos, eu tenho uma eficiência maior, aqui representada pelo F. Necessidade de paradas, então abastecimento da máquina, de plantio, limpeza dos discos, dos implementos, descanso do operador. Então, também vai alterar o meu fator F. E o valor de eficiência de campo em função de diferentes operações agrícolas. Mas, na prática, e aqui na nossa disciplina, vamos utilizar ali, em média, um fator de 70%, 80%, tá? Quando formos fazer aí as atividades, vamos, ou a professora vai dar o fator para vocês, ou vou dar uma maneira de vocês calcularem, tá bom? Então, aqui está a capacidade de trabalho teórica e a capacidade de trabalho efetiva. O que muda? Essa fórmula aqui vocês já viram, já sabem ela de trás para frente, de costa, vocês já viram ela porque vocês trabalharam com ela aí a prova inteira, né? Então, o que muda aqui? O fator F, que é o que a gente realmente vai utilizar, tá? Que é a capacidade de trabalho efetivo, sempre considerando ali o fator F, tá bom? E se eu tenho o fator a capacidade de trabalho teórica, quero saber a capacidade de trabalho efetiva, eu consigo transformar. Se eu quero achar o F, eu consigo também, ó, fazendo essa fórmula aqui. Eu tenho a capacidade de trabalho efetiva, eu tenho a capacidade de trabalho teórica, também consigo achar o F. Então, a gente vai fazer aí alguns exercícios para vocês ficarem mais ligados. Vou encerrar essa aula aqui e deixar uma aula só para exercícios para vocês tentarem fazer depois, tá bom? Então, esses exercícios estão lá na apostila que eu dei para vocês na primeira unidade, é só uma revisão para a gente já ir para a segunda unidade, tá bom? Então, logo mais a gente vem com os exercícios.